Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Timor-Leste é a única nação do Sudeste Asiático considerada livre entre os 11 países da região. O relatório é da organização não-governamental norte-americana Freedom House sobre a liberdade no mundo. Timor-Leste, o mais jovem país da região e o único que ainda não integra a Associação de Nações do Sudeste Asiático. Timor-Leste obteve a melhor qualificação dos países da região, de acordo com o relatório anual da Freedom House, referente a 2018. No mesmo documento, divulgado no ano passado, Timor-Leste tinha passado do grupo de países considerados parcialmente livres para livres. A avaliação baseou-se na sequência da realização de eleições justas que levaram a uma transferência de poder e possibilitaram a novos partidos e candidatos a entrada no sistema político. Os 5 países considerados parcialmente livres são Indonésia, com 62 valores, Filipinas 61, Malásia 52, Singapura 51 e Myanmar 30. Do grupo de países não livres fazem parte a Tailândia com 30 valores, o Brunei e o Camboja, ambos com 29, o Vietnã 20 e o Laos 14. A perda de liberdade foi mais acentuada nos países que já eram considerados não livres. A tempestade que ocorreu no Rio de Janeiro, no Brasil, causou a morte de 5 pessoas e ferimentos em outras. Alguns dos bairros mais emblemáticos do Rio, incluindo pontos turísticos, foram atingidos por vento de até 110 km por hora. O fenômeno natural provocou também deslizamentos de terra em algumas favelas do Rio. Segundo a autoridade do Brasil, pelo menos 5 pessoas morreram, tendo uma pessoa sido potencialmente morta num autocarro que foi atingido por um deslizamento de terra. A tempestade surgiu após o Rio registrar 42 graus Celsius, um dos dias mais quentes em 97 anos. Durante a noite do dia 7 de fevereiro, muitas pessoas ficaram presas em restaurantes e bares quando a tempestade abateu, ficando com medo e incredulidade. Em Angola, a vida dos residentes da Catembe, margem sul da Baía de Maputo, mudou para melhor, graças à nova ponte que as liga à capital. Uma infraestrutura com um valor base de 785 milhões de dólares foi construída e financiada com um empréstimo da China. A vida dos residentes da Catembe, margem sul da Baía de Maputo, mudou para melhor graças à nova ponte que os liga à capital. Uma infraestrutura que consolida a posição da China como investidor líder em Moçambique. Agora, em relação ao tempo passado, não tinha perspectiva de chegar cá. O ferryboat de antes saía mais caro, tínhamos que formar bichas enormes para poder atravessar, ora mau tempo, ora não mau tempo. Salomão Elias diz que faz a travessia entre Maputo e Catembe há mais de uma década para vender produtos da sua horta na capital. Antes, a travessia era sempre um calvário, agora só precisa de 10 minutos. O impacto da ponte nota-se nos barcos, muito menos movimentados. Agora que está muito baixo o movimento, muito baixo mesmo. Como não há bela sem senão, os vendedores que antes tinham uma clientela dos barcos pedem ajuda. Ponte é bem-vindo. As pessoas andam bem. Só o problema de negócio, já não há negócio, não temos mercado. Eu gostaria que fizesse quase uma praça mesmo para nós podermos vender. A ponte feita e financiada pela China é o novo ícone de Maputo e também do continente. Esta vai se tornar a maior ponte suspensa da África, portanto, número 1. Mais um empreendimento a juntar a outros de origem chinesa de grande envergadura no continente africano.
A Federação Nacional dos Professores de Portugal acusou o governo de ter enganado os trabalhadores do ensino superior e da ciência. A Federação fez esta acusação no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública. Para efetivar o combate a estas situações de precariedade, corrigir estas situações. Nós estamos aqui hoje, junto da presidência do Conselho de Ministros, em dia em que reúne o Conselho de Ministros, para dizer ao Governo que é absolutamente inaceitável, indecoroso e falta de vergonha que o Governo esteja a dar, no âmbito do PREP-PAP, o tratamento aos docentes do ensino superior e aos investigadores, que é absolutamente discriminatório dos restantes trabalhadores, onde a situação também já não é positiva. E só para analisarmos números, dizer que dos cerca de 33 mil trabalhadores que requereram a regularização do seu vínculo, os requerimentos deferidos andam na ordem dos 40% a 50%, o que levou o Sr. Primeiro-Ministro a estranhar, a considerar que era muito baixa a taxa de deferimentos e até a produzir um despacho para que fossem reapreciados os requerimentos. E, no entanto, quando chegamos aqui à docência, ao ensino superior e à ciência, verificamos que dos cerca de 3.200 requerentes, a taxa de deferimento de docentes é de 18% e a taxa de deferimento de investigadores é de 8%. Para quem tem participado nas reuniões das comissões, tem sido verdadeiramente extraordinário, por vários motivos. Qual é que é a justificação? Como disse, a justificação são os representantes das instituições, das reitorias, a dizer que não têm garantia de financiamento, a dizer que o vínculo precário satisfaz aquela necessidade permanente. Ontem também ouvimos na Assembleia da República o Sr. Primeiro-Ministro, a uma pergunta que lhe foi feita, a dizer que o PREP-PAP, portanto este programa de regularização de vínculos, não era para se aplicar às carreiras especiais, e aqui metendo a carreira de investigação ou a carreira docente do ensino superior. Então, mas é um ano e meio depois... Parece um contrassenso. Não, é um ano e meio depois que o Governo vem dizer isso. 3.200 requerimentos depois que o Governo vem dizer isso. Porque isto é verdadeiramente extraordinário também. A Ministra da Saúde de Portugal, Marta Temido, assegurou que a portaria vai definir o âmbito da requisição civil dos enfermeiros. Considerada uma opção extrema, a hipótese tinha sido inicialmente rejeitada pela Ministra da Saúde, mas o Governo decidiu esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, decretar requisição civil de enfermeiros face à greve que decorre em blocos operatórios. Esta opção do Governo não é uma opção que tenha sido tomada de ânimo leve, que não esteja muito fundamentada naquilo que nos incumbe em primeira linha defender, que é o direito à proteção da saúde. Nós temos, de facto, um conjunto de casos que correspondem a situações de pessoas que têm um rosto, que têm um problema de saúde, que estavam abrangidos pelos serviços mínimos e que não foram respeitados. E, portanto, independentemente da animosidade ou da forma que esperamos que não aconteça, mas que possa ser lida junto de alguns profissionais de saúde, estamos em crer que não tínhamos mesmo outra opção face àquilo que nos incumbe salvaguardar. A greve cirúrgica dos enfermeiros começou há uma semana e estava previsto prolongar-se até ao final do mês. A portaria que vai definir o âmbito da requisição civil será produzida ainda esta tarde, tendo a sua publicação efeitos imediatos. Importa daqui deixar uma mensagem muito clara sobre a posição do Governo, que é de respeito pelo direito à greve e a de apelo aos senhores enfermeiros que neste momento estão a exercer o seu direito à greve para que se atenham ao cumprimento daquilo que é esse direito e para que compreendam a forma pela qual o estão a exercer poderá ser excessivamente gravosa e desequilibrada. Os sindicatos dos enfermeiros já vieram considerar que o recurso à requisição civil é uma declaração de guerra por parte do Governo e ameaçam com outras formas de luta que, dizem, poderão ser mais incontroláveis. No Conselho de Ministros desta quinta-feira foi ainda aprovado o plano de intervenção nas pedreiras em situação crítica, com vista a reduzir situações semelhantes à vivida em Borba. Foi também aprovada a proposta de lei que estabelece as medidas de apoio ao cuidador informal, definindo os seus direitos e deveres, bem como os da pessoa cuidada.
Os presidentes de Angola e Itália concordaram no reforço da cooperação entre os dois países, além do setor petrolífero, em que a italiana Eni tem um papel relevante. Destacamos o papel que a empresa petrolífera italiana Eni vem jogando ao longo dos anos, mas gostaríamos que empresas italianas de outros ramos da economia tivessem em Angola a mesma presença que tem esta empresa italiana do ramo dos petróleos. Portanto, precisamos de diversificar o investimento italiano em Angola, da mesma forma que precisamos também de passar a conhecer uma maior presença dos investidores angolanos na Itália. Ao longo da sua estadia será assinado um memorando de entendimento, que no fundo acaba por ser um acordo, que vai, portanto, digamos, abrir caminho para que este nosso desejo se possa tornar realidade proximamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. O reitor da Universidade João Piaget, de Cabo Verde, acredita que o fenômeno das fake news é um desafio e uma oportunidade para os órgãos de comunicação social que querem distinguir-se pelo caráter autêntico, verídico e quantitativo. Penso que boatos sempre existirão e fake news também não é um fenômeno novo, embora o termo seja novo. O que falta em Cabo Verde é talvez maior cultura de consumo dos mídias, a literacia mediática. O consumo dos mídias de qualidade é relativamente baixo e, em consequência, as notícias de baixa qualidade, onde também podemos incluir conteúdos de baixa qualidade, onde também podemos incluir fake news, podem ganhar maior proporção. A maioria da informação que temos ao nosso dispor de forma gratuita é de baixa qualidade. Daí, exatamente, os jornais pagos, os serviços de informação pagos podem distinguir-se, podem destacar pelo carácter autêntico, verídico e qualitativo. Por outro lado, temos de saber que a liberdade também tem os seus pontos fracos e não há liberdade sem responsabilidade. E uma parte da responsabilidade recai no consumidor e não só no produtor de conteúdos mediáticos. A líder do maior partido da oposição cabo-verdiana defende a maior celeridade da justiça nos casos em que as fake news visam denegrir a imagem das vítimas. Janira Almada foi alvo de uma fotomontagem em que o seu rosto aparecia numa imagem pornográfica. Infelizmente, quem está na vida pública e política é sujeita a uma série de desinformações com motivações bem concretas e objetivos muito bem definidos. Eu particularmente tenho sido vítima, entre aspas, como tenho dito sempre, de várias fake news que pretendem sempre fragilizar. Naturalmente que o caso mais conhecido terá sido daquela fotomontagem pornográfica em que se utilizou uma foto da minha face para tentar denegrir a minha imagem e tentar também afetar o meu bom nome. Quem está a promover essas fake news, e há seguramente, já se consegue ver aqui no país pelo menos, muitas vezes de onde é que partem essas fake news, eu pelo menos naquelas que visam atingir-me, eu penso que muitas têm o objetivo de ludibriar claramente os cidadãos, criar um ambiente de suspeição, criar ruídos, denegrir a imagem, afetar a credibilidade. Portanto, aqui o sistema judicial deve funcionar com celeridade, sob pena de nós começarmos a confundir a verdade e a mentira, o lícito e o ilícito, e ficarmos como sociedade com valores completamente baralhados. O investigador cabo-verdiano Silvino Évora considerou que a proliferação de notícias falsas, conhecidas por fake news, está a estender ao público a responsabilidade do jornalista de verificar os factos. Esta situação é um sinal preocupante para o futuro do jornalismo. O primeiro passo é um caminho que nós não gostaríamos de trilhar a nível da comunicação social, que é começar a duvidar da notícia. Isso é um caminho fatal para o jornalismo, porque o que marcou sempre o jornalismo é a sua credibilidade e a confiança que as pessoas transmitiam nos órgãos de comunicação social e nas notícias que circulavam. E hoje estarmos nós a alertar as pessoas para uma revisão
da notícia segundo o critério da verdade é uma questão muito preocupante para o futuro do jornalismo. Isso era o trabalho do jornalista. O jornalista tinha que confrontar os factos, tinha que aferir a verdade até chegar ao último ponto e poder colocar aquela informação ao público. E o público estava tranquilo porque sabia que tinha um jornalista do seu lado, ou seja, um passo à frente dele para fazer aquele trabalho. E nós hoje estamos numa situação que estamos a estender aquela responsabilidade que era do jornalista para o público, ou seja, significa que o jornalista perdeu credibilidade. Se o público tem que aferir o trabalho que o jornalista vai fazendo, porque pode ser levado por um caminho que não é verdade, é um sinal preocupante para o futuro do jornalismo. Em Dili, o dono do supermercado do Grupo Cumanek disse que ainda está em negociações com eventuais compradores para a operação que tem sido seriamente afetada pela situação econômica do país. O grupo teve já que despedir um primeiro grupo de 63 trabalhadores, sendo que um eventual encerramento poderia afetar centenas de postos de trabalho diretos e indiretos. Lim, que abriu a primeira loja em Dili há 15 anos, admitiu no mês passado que a situação do grupo estava seriamente afetada pela crise econômica de Timor-Leste. Lim explicou que problemas com a linha de crédito do seu banco agravaram os problemas financeiros ao Cumanek. Este supermercado está sem dinheiro para ir às compras e reabastecer prateleiras. O consumo continua sem recuperar e, por isso, garantir um cash flow adequado torna-se mais difícil. Nas últimas semanas já se tornou evidente o impacto da situação do Cumanek, com prateleiras mais vazias e vários produtos a não serem substituídos. O caso não é único em Timor-Leste, que tem sofrido significativamente o impacto da crise política e econômica. Mais de 560 mil timorenses, ou seja, 42% da população, são utilizadores ativos das redes sociais. Os dados foram divulgados por uma empresa do setor com uma grande fatia a ligar-se através de uma das 3 redes móveis do país. Os dados referentes a janeiro foram compilados a partir de várias fontes pela empresa Timor Social, que trabalha no desenvolvimento de estratégias de comunicação nas redes sociais. Segundo as últimas estatísticas, os 1.340.000 habitantes de Timor-Leste têm atualmente 1,5 milhões de linhas na rede móvel. É comum muitos terem mais do que um telefone com operadores diferentes. O telemóvel é o principal método de acesso tanto à internet como às redes sociais, com 560 mil utilizadores de internet. O número de utilizadores de redes sociais através do telemóvel é de 490 mil. Plataformas como o Facebook tornaram-se essenciais para a comunicação em Timor-Leste, sendo o principal espaço de divulgação de informação e de debate político. O presidente chinês Xi Jinping e o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa trocaram parabéns pelo 40º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas China-Portugal. China e Portugal desfrutam de uma longa história de amizade, disse Xi em sua mensagem de congratulações. Acrescentou que nas últimas 4 décadas, os dois países, com espírito de respeito mútuo, promoveram a saúde e o desenvolvimento de laços bilaterais. Em 1999, a China e Portugal resolveram adequadamente a questão de Macau, dando um bom exemplo para outras nações na resolução de questões deixadas da história através de negociações amistosas. Desde que uma parceria estratégica abrangente foi estabelecida em 2005, a China e Portugal testemunharam frequentes intercâmbios de alto nível. Estes intercâmbios aprofundam a confiança política mútua, bem como realizações notáveis de cooperação benéfica mútua em várias áreas. Notando a coexistência harmoniosa entre Portugal e China, Rebelo de Sousa disse que os dois países procuram sempre um terreno comum, deixando de lado as diferenças e buscando benefícios mútuos. Os dois países chegaram a um consenso e fizeram a entrega tranquila de Macau
e a sua transferência do governo realizada. Portugal é um parceiro importante da China na União Europeia, disse Li na mensagem. Referiu ainda que a China elogia a participação ativa de Portugal na construção da iniciativa Belt and Road proposta pela China. Os cidadãos muçulmanos detidos na província angolana da Lunda Norte estão já em liberdade. Os detidos foram acusados de agressão aos agentes da polícia, anunciou fonte da comunidade islâmica em Angola. O sistema hierárquico chinês é um sistema extremamente rígido e, portanto, é sempre extremamente difícil negociar com pessoas que não têm autoridade, não têm uma grande experiência diplomática e têm uma cadeia hierárquica extremamente severa, para não dizer outra coisa. Portanto, era difícil, foi sempre difícil introduzir fatores de diferenciação entre Hong Kong e Macau, a partir do momento em que, apesar de tudo, a parte chinesa percebeu que os acordos não iam ser iguais, não só nestas duas questões fundamentais, mas também noutras questões importantes, as questões das liberdades, direitos e garantias, a questão política e institucional, o estatuto político e institucional do território de Macau, que tinha um estatuto à partida muito diferente daquele que existia na colónia britânica, um certo número de questões que para nós eram particularmente importantes, como a liberdade religiosa e de culto, outro problema difícil na negociação bilateral. A partir do momento em que perceberam que não ia ser tudo igual, foi possível, penosamente, mas foi possível avançar até se alcançarem os termos da Declaração Sino-Portuguesa sobre o futuro de Macau, que obviamente é um acordo difícil para Portugal, trata-se de ceder um território português, mas, apesar de tudo, procuramos fazê-lo nos termos os mais adequados, os mais corretos, dentro deste contexto muito apertado que estava, de certa maneira, enquadrado pela Declaração Conjunta Sino-Britânica sobre Hong Kong. Há uma reavaliação da estratégia chinesa, olhando, a partir de uma certa altura, olhando para o conjunto dos investimentos chineses na União Europeia, na Europa Ocidental, há um certo número de padrões que foram identificados e que mereceram uma resposta por parte das autoridades. Foi o ano passado que a Alemanha impediu que empresas chinesas tomassem conta da rede elétrica nacional. Por exemplo, foi anterior. Nós estamos a falar de uma mudança que está em curso atualmente, uma posição mais prudente em relação à estratégia de investimentos chinesa do que existia no passado. A União Europeia, através do Programa da Aliança Global contra as Alterações Climáticas em Timor-Leste, entregou 10 viaturas ao Ministério da Agricultura e Pescas de Timor-Leste. Dos 10 veículos entregues ao Ministério da Agricultura e Pescas, 5 são viaturas e 5 motorizadas. Esses veículos vão ser utilizados pelo Ministério da Agricultura e Pesca, nomeadamente pela Direção de Serviço da Agricultura dos municípios de Ermera e Liquiçá, Direção-Geral de Floresta e Direção Nacional de Pesquisa, para assegurarem o trabalho do projeto. Segundo o embaixador da União Europeia, Alessandra Leitão, este foi o último ato do Programa Aliança Global contra as Alterações Climáticas em Timor-Leste, pois o projeto chegou ao fim. Como tal, os 10 veículos ficarão no Ministério da Agricultura e Pescas. E como esses riscos são aparentemente inevitáveis, é preciso que as populações se preparem. Prevenir é o melhor remédio, diz-se muitas vezes em português, e portanto foram feitas ações, quer pelo Camões de Portugal, quer pelo GIZ alemão, financiadas também pela União Europeia, nos municípios de Ermera, de Baucau e de Liquiçá. Hoje foi dedicado a estes municípios de Ermera e de Liquiçá, onde o Camões trabalhou,
E como o projeto chegou ao final e o Ministério da Agricultura tem algumas carências de recursos e faz sentido continuar, sobretudo faz sentido continuar a trabalhar, e o Ministério da Agricultura e das Pescas é o Ministério adequado para trabalhar. Portanto, as viaturas do projeto vão ficar com o Ministério da Agricultura e das Pescas e com o núcleo de Liquiçá e o núcleo da Armera e a Direção-Geral das Florestas e a Unidade de Meteorologia. Também o embaixador de Portugal em Timor-Leste, José Pedro Machado Vieira, reforçou que a entrega destas viaturas marca o final do projeto e visa a continuidade das suas atividades. Marca não só o fim deste projeto de cooperação com Timor-Leste na área das alterações climáticas, mas ao entregarmos as viaturas que foram utilizadas pelo projeto, a entregarmos ao Sr. Ministro da Educação, isto significa que estamos a entregar também a responsabilidade às autoridades governativas de Timor-Leste, a responsabilidade de continuar os esforços que têm sido feitos, que foram feitos durante estes últimos anos neste projeto e de alargar, esperemos, todo este trabalho a todos os municípios de Timor-Leste, que era isso o ideal. E nesse sentido eu tive a oportunidade de manifestar já ao Sr. Ministro da Agricultura e Pescas a disponibilidade de Portugal para continuar a colaborar da maneira que o Sr. Ministro da Agricultura entenda, mas que estamos sempre prontos a colaborar com Timor-Leste, também nesta área tão importante. Também o Ministro da Agricultura e Pescas de Timor-Leste, Joaquim José Guzmão, manifestou a esperança de que a vinda dos transportes possa contribuir para a continuidade das atividades do programa. A esperança depois de receber essas viaturas para continuar o programa no campo, especialmente nos dois distritos que são os trajetos do projeto Armera e Liquiçá. O programa da Aliança Global contra as Alterações Climáticas em Timor-Leste teve a duração de 5 anos e foi financiado pelo Instituto Camões e pela União Europeia com um total de mais de 4 milhões de euros. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN às segundas e quintas às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora. Até a próxima!